Boa noite para todo mundo. Boa noite. Vou tentar fixar o comentário aqui. Não sei se vou conseguir. Thaís já entrou, já vou chamar ela. Não sei fixar o comentário, gente. Aí, foi. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Essa é uma live que a gente propôs. Oi, Thaís. Oi, Tudo bem? tudo bem? E vocês? Você? Tudo certo. Tava falando que essa é uma live que a gente propôs um tema novo, mas que tem muita importância, porque na nossa prática a gente percebe que isso vem se tornando uma, uma constante, né? A necessidade da gente trabalhar com exercícios específicos, né? Para melhorar a biomecânica mãe e bebê aí durante esse trabalho de parto. E eu acho que tem muito mito, né, em cima disso, né? O tal do bebê encaixado, bebê não encaixado, na consulta pré-parto. Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho melhor sobre isso hoje. Exatamente, é um tema bem interessante, porque, na verdade, as mulheres mudaram muitos hábitos da vida normal delas, né? Se comparado ao que vivia-se antigamente, né? Hoje a gente tem muitas facilidades e aí a gente acaba se acomodando, né? A gente fica mais tempo sentado, a gente fica, se a gente precisa ir em algum lugar, a gente usa o carro, em casa é cadeira, sofá, a gente deita no sofá, a gente deita, senta deitado na cama. E eu acredito que ainda a maioria das pessoas tem uma vida bastante sedentária. E as mulheres, elas começam a se preocupar, às vezes, com isso só quando estão grávidas, né? Que elas começam a dar um pouco mais de atenção para elas e que às vezes começam assim, nossa, né? Eu tenho que me preparar para o parto. E o que que eu vou fazer, né? E então aí que começam a cair algumas fichas e às vezes a pessoa ela não pratica nenhum exercício, ela nunca fez nenhum tipo de atividade e isso às vezes vai refletir como o bebê se posiciona no útero da mãe, né? Como esses hábitos maternos, eles refletem muito no jeito que o bebê se posiciona, porque tudo está envolvido em musculatura, ligamentos, fáscia. A gente não pensa muito nisso, né? A gente pensa isso muito como coisas separadas, mas na verdade é uma união. Então, uma coisa reflete na outra, uma coisa é grudada na outra, né? Literalmente. E aí, se uma coisa está muito presa ou muito solta, vai refletir no posicionamento, na forma desse útero, no jeito que o bebê se coloca dentro do útero. E isso vai refletir no bem-estar da mulher, né, durante a gestação e também no bem-estar dela durante o trabalho de parto. Porque assim, a Gayle Turner, né, que depois a gente vai comentar um pouquinho sobre ela fala Uhum. que não importa o tamanho do bebê, né? Importa como esse bebê se posiciona ou está posicionado dentro do útero, porque bebê pequeno também se posiciona de uma forma errada. Não é errada, né? Mas assim, o contexto faz com que ele se posicione às vezes de uma forma às vezes não tão propícia a um parto fácil e rápido. E não é especificamente o tamanho do bebê, não é um bebê que pesa 4 quilos que não vai nascer ou que vai demorar para nascer, não é isso, né? Então a gente às vezes tem que mudar um pouco o olhar de como a gente observa a obstetrícia hoje, né? Alguns paradigmas eles têm que ser mudados. A gente não pode só pensar
em dilatação, por exemplo, né? A dilatação é um dos fatores que acontecem no trabalho de parto, mas às vezes uma mulher vai ter 10 de dilatação, digamos que estaria pronta para o bebê nascer, mas esse bebê não está descendo, esse bebê não está bem posicionado, essa mulher acaba indo às vezes por uma cesárea. Então a gente também precisa olhar com outros olhos para essas questões, né? Porque podem estar relacionados fatores fisiológicos, no sentido de posicionamento do bebê, de tensão, da musculatura e dos ligamentos, assim como fatores emocionais. Então, a gente não se a gente for analisar nesse aspecto, é complexo, mas é para ser simples, né? Só que por isso, hoje em dia, né, a gente tem que tratar a gestação como uma gestação ativa. A mulher gestante, ela não é doente, ela não pode ficar em repouso, né? Ela só vai ficar em repouso, entre Sim. aspas, quando existem indicações para tal, né? Se ela está tendo algum problema médico, alguma patologia, e o médico recomenda esse tipo de repouso e cuidado para a gente manter a gestação. Mas aquela gestação onde a mulher tem baixo risco, o bebê está bem, a mulher está bem, está tudo indo bem, essa mulher ela tem que ser ativa, né? Porque ela se manter ativa vai facilitar todo o preparo físico, psicológico, mental, emocional para o parto, né? E eu Sim, ainda. isso que você comentou no início, né, da gente hoje ter outra dinâmica, outra realidade, eu acho fundamental, assim, porque a gente começa a se questionar, né, poxa vida, então as nossas avós, por exemplo, tinham lá seus 6, 8, 10 filhos e não existia esse tipo de problema, digamos assim, de o bebê encaixar mal, né, a gente não sabe na época, na verdade. Provavelmente existiam também, né? Aqueles partos mais demorados, mais distóxicos, né? Que a gente fala, mas a gente não via, talvez, com tanta frequência isso. A gente, né? Na nossa prática dentro da assistência ao parto, a gente percebe isso crescendo, Crescendo. né? Então, por que a gente está tendo tantas mulheres com dificuldade desse bebê realmente ter um encaixe mais alinhado, mais facilitado para ele realmente girar e descer e sair, né? E aí a gente às vezes percebe o quê? Mulheres que no início da gestação, né? Deixa lá, o bebê tem espaço, não tem problema nenhum, eu não tô com dor nenhuma, porque isso também é uma questão, né? Às vezes a gente só vai correr atrás de alguma atividade, de alguma terapia, né, para trabalhar esses alinhamentos, essas liberações, essas manipulações, né, quando a gente tem algum sintoma. Isso. Ou então quando a gestação começa a ir lá para o terceiro trimestre, onde essa barriga começa a crescer, vem os desconfortos físicos e essa mulher começa a pensar, puxa, esse bebê vai ter que sair, né? E aí, às vezes, talvez dê tempo, talvez não dê tempo de trabalhar tudo isso que tem essa necessidade de ser liberado, né? Exatamente. E é interessante, né, que quando você fala, né, as nossas avós, elas conseguiam ter, as antigas, as mulheres mais antigas, né? É, por quê? Porque eu acho que tem vários fatores, mas tem a parte emocional que, assim, engravidou, vai nascer. E antigamente nascia-se por parto normal. As mulheres não tinham muita opção. Então, elas já eram emocionalmente e mentalmente condicionadas de que o parto ia ser natural ou normal. É óbvio que tinha a questão Sim. toda de a gente não ter uma medicina super avançada, não tinha um pré-natal, então também tinha um índice de mortalidade materna e infantil mais elevado. Mas as mulheres já tinham, digamos, menos crenças com relação ao nascimento por Uhum. pré-natal. E além disso, elas tinham um aspecto físico que hoje é diferente. Hoje, a grande maioria das mulheres, ou ela trabalha muito tempo em pé ou muito tempo sentada. Ou elas não trabalham muito agachamento, a flexibilidade, a abertura pélvica. A gente cruza bastante a perna, nós temos muitos vícios posturais hoje em dia. Antigamente a mulher ela podia não trabalhar fora, mas ela tinha muitas atividades em casa. É diferente o contexto, né, social dessa mulher hoje em dia. Então isso reflete
a gente percebe na gente, né? Se a gente não praticar um exercício, a gente percebe que começa a doer aqui, dói ali, a gente vê que o nosso alongamento não tá bom, que se a gente faz alguma coisa diferente, a gente sente dor nas costas ou dor no joelho. Então, assim, O sentar com as crianças no chão para brincar. isso, exatamente. Então, muitas coisas hoje em dia são diferentes, né? Hoje, para ir no mercado, a gente usa o carro, nem que seja 1, 2 quadras de casa, a gente não caminha mais. Então, essa mulher, ela, quando engravida, às vezes ela só vai cair na real quando ela começa com os desconfortos. Ah, eu tô sentindo dor no pé da barriga, né? No pé da barriga, né? No baixo ventre. Tô Uhum. sentindo dor nas laterais. Tô sentindo fisgada aqui. Minha lombar tá doendo. E aí é só nesse momento que às vezes elas vão entender que elas precisam se movimentar, né? Que elas precisam é, fazer alguma atividade física, ou elas precisam pelo menos fazer uma caminhada. E às vezes, não que seja tarde, mas o ideal é que isso já existisse antes da gestação, né? Como tudo, né? A gestação deveria ser planejada desde a concepção, né? Para que tudo isso fosse muito mais bem trabalhado, e isso vai refletir daí lá naquele parto mais rápido, mais fácil, mais tranquilo, mais prazeroso, né? Então, a gente precisa fazer com que as mulheres gestantes elas começam a refletir um pouco mais sobre essa questão do parto ativo, né? E do parto com prazer, do parto sem dor, porque é possível, né? Eu não vou dizer que isso vai acontecer do dia para a noite, porque são muitas coisas que têm que serem trabalhadas, mas assim, o nascer é para ser uma coisa boa, né? Não é para ser uma tragédia ou um sofrimento. O nascimento ele é muito especial. Ele é o primeiro contato que a gente tem com o mundo, é a primeira impressão que a gente tem com o mundo. E não é para ser triste, não é para ser sofrida, é para ser com prazer, com bem-estar, com felicidade, com entusiasmo, né? Então a gente precisa e começa lá mesmo, lá na concepção, lá na gestação, de como a mulher se tem essa atitude diante da gestação, né? Então, Se posiciona, né? isso. Então, hoje o nosso assunto seria, né, Spinning Baby. Eu não sei se você quer começar, mas eu gostaria só de falar um pouquinho da Gayle Turner, que é quem concebeu, quem criou essa categoria, né? Então, a Gayle é uma parteira, ela é uma enfermeira obstétrica, nascida nos Estados Unidos, e ela há mais de 25 anos ela acompanha partos, e inclusive muitos partos domiciliares, e foi a partir disso, desses acompanhamentos, que ela começou a perceber, estudar muito a parte de fisiologia, anatomia, e percebeu que dentro disso era possível fazer algumas manobras técnicas, é uma nova abordagem para a obstetrícia, né? Por quê? Porque ela queria exatamente facilitar a vida das mulheres, né? Fazer com que os partos fossem mais fáceis, mais rápidos, onde era possível diminuir o índice de transferências, diminuir o índice de cesáreas, né? Então, ela começou a estudar toda a parte de fisiologia e anatomia, o mecanismo, né, da descida do bebê. Ela começou a tentar mapear toda a parte da pelvis da mulher, é como se ela fosse criando um GPS, né, da pelvis da mãe com a cabecinha do bebê, para tentar utilizar movimentos. Muitos desses movimentos são bem sutis, não são movimentos assim Bruscos, né? bruscos, né? São movimentos na tentativa realmente de relaxar toda a parte de musculatura, de ligamento, para que esse bebê conseguisse uma posição adequada para um parto fácil, né? Para um parto rápido. E por meio dessas técnicas, ela também, algumas situações poderiam ser revertidas para não ir para uma cesariana, né? Muitas dão certo, mas alguma ainda existe uma porcentagem que é necessário mesmo após as manobras ir para uma cesariana por motivos que são reais ou relativos, mas que são indicações que não foram possíveis naquele momento, né? Então, assim, hoje ela trabalha ensinando essas técnicas de spinning baby, elas têm workshops tanto para pais,
quanto para profissionais do parto, né, para ensinar esses profissionais a utilizarem essas técnicas. Eu não sou, eu só sei de palestras que eu assisti, de livros que eu li. Tem um site do Spinning Baby que é muito legal, tem bastante informação, só que está em inglês. Mas, assim, para quem tem interesse, tem figuras, tem videozinhos. Então, assim, tem bastante informação. Se as gestantes quiserem utilizar, é spinningbaby.com. É só entrar lá e eu acho que talvez dê para traduzir. Eu não vi essa ferramenta porque eu acabo lendo, né, em inglês. Mas, assim, deve ter a função para traduzir. Mas é bem legal porque tem, lá dá para ver uns videozinhos de como fazer algumas das posições. Mas o melhor mesmo é a gestante ela ter um acompanhamento para ela fazer de uma forma segura e adequada toda essa parte de técnicas mesmo, de exercícios. Sim. Inclusive, assim, a Gayle, ela viaja o mundo inteiro, né? Fazendo todos esses workshops e tudo, e aí existe uma certificação, né? Sim. Que é através desses cursos que os profissionais que acabam fazendo essa formação, existe uma certificação, e no Brasil ainda são poucas pessoas que têm, né? Mas a técnica em si, ela se difunde muito. E o importante, ao meu ver, de ter alguém que possa realmente conduzir esses exercícios, pelo menos numa primeira experiência, numa primeira vez, porque assim, parecem simples quando a gente olha, mas eles precisam ser executados muito precisamente, para que realmente haja esse efeito, né? Isso. E a gente percebe assim que existe uma, uma necessidade, né? As mulheres sentem essa necessidade de fazer alguma coisa para o parto, né? Parece que assim, ai, gente, será que eu estou sedentária, né? Eu não faço nada de atividade física. Será que isso realmente tem alguma consequência maior, né? Ou mesmo aquelas mulheres que já fazem algum tipo de atividade, que aí é o movimento contrário, né? Ah, eu faço pilates, eu faço yoga, então eu acho que essa parte está garantida. Quando, na verdade, a gente sabe que esses exercícios, eles são muito específicos, né? Então, eu tenho um exercício X para liberar uma estrutura X, que é aquilo que pode estar precisando naquele momento. Então, são técnicas bem diferentes, embora elas possam se somar, elas possam trazer benefícios no todo, no conjunto, né? Então, assim, ela relata, né? Ela traz pra gente que a mulher ela precisa mesmo ser ativa. Alguns exercícios eles devem e podem ser realizados diariamente, desde, na verdade, do início da gestação, se essa mulher não tiver nenhuma contraindicação. E ela cita muito a caminhada como um dos principais exercícios para essa mulher estar realizando durante a gestação. Então, assim, não tem desculpa, né? Falar, eu não tenho dinheiro para ir no Pilates, eu não tenho dinheiro para pagar uma aula de yoga. Mas, gente, caminhar é muito simples. A gente pode caminhar na rua de casa, a gente pode dar volta na quadra, pode ir num lago, num ambiente onde tem a estrutura de caminhada. Aqui em Cascavel a gente tem várias opções. Então, assim, é só criar o hábito, né? Colocar um pouquinho de boa vontade nisso. E também aí existem esses exercícios específicos que a Karine tava dizendo. Então, assim, existem exercícios, todos são formas simples, na verdade. Muitas delas são até passivas. A gente não precisa fazer, a gestante praticamente não faz nada. Alguns vão precisar de apoio de outra pessoa para estar realizando junto esses exercícios. É uma pena que, tipo, na live que a gente não consegue demonstrar alguns desses Sim, exercícios, né? Mas, assim, quando a gente acompanha algumas mulheres, a gente acaba fazendo ou no parto, mas o ideal é que seria já feito antes do parto, né? Em casa. Então, por exemplo, a caminhada, alongamento de panturrilha, que é você, às vezes, colocar lá na escada ou na parede, né? E levantar o pé, né? Fazer isso aqui com o pé para alongar a panturrilha, ou apenas
tirar se segurar e fazer algumas rotações, primeiro faz com o pé, depois faz com o outro pé, isso já movimenta toda a parte de musculatura e ligamento que vai refletir lá na pelvis. Então, assim, a mulher às vezes pode só ficar fazendo isso com o pé em casa, né? Círculos para frente e para trás. São movimentos bem sutis que ela pode realizar diariamente que vão refletir no bem-estar dela, inclusive no posicionamento do bebê. Uma coisa que a mulher tem que cuidar muito é o jeito que ela senta na cama, que ela senta no sofá. A gente tem, né? Geralmente a gente chega e deita, fica sentada. E é um péssimo hábito para quem está grávida, porque esse posicionamento ele não vai, ele prende o sacro, ele limita o espaço uterino para o bebê. Então, assim, a mulher ela deveria a gestante sempre sentar sobre os isquios, né? É cansativo, é. Eu recomendaria que uma gestante tivesse sempre uma bola em casa, uma bola dessas de pilates. Não indo contra, mas, por exemplo, no ponto de vista de enfermeira obstétrica, ou até mesmo de instrutora de yoga, nem precisaria ser uma bola de pilates do tamanho adequado para o joelho, poderia ser uma bola até menor, porque quanto mais baixa essa mulher sentar, melhor abertura pélvica ela vai proporcionar, ela vai trabalhar, né? Que é diferente de exercícios de pilates, né? Ela usaria essa bola como um banco, ao invés de ela sentar... Como um apoio para sentar. Exatamente. Aonde ela for sentar, em vez de ela usar a cadeira, ela usaria a bola. Algumas gestantes que eu até falo, você trabalha em casa, no escritório, tem condição de levar uma bola? E ao invés de você sentar na sua cadeira, você vai sentar na bola para trabalhar. Então, assim, por quê? Porque o útero, ele tem vários ligamentos que sustentam o útero, né? Temos ligamentos que partem da região sacral, na parte posterior, tem ligamentos na parte anterior. Quando a gente senta numa superfície sólida, dura, pode ter almofado, não interessa, mas o teu sacro, ele prende, ele não tem mobilidade. E aí, esses ligamentos que vão sustentar o útero, eles também ficam mais tensos, né? Eles ficam mais presos. E isso faz com que fique mais rígido o útero. E o bebê também, ele fica daí... Porque o bebê é como se ele navegasse dentro do útero. Não é ele que vai criar o espaço. Ele vai se adaptar ao espaço que a mulher tem. Que existe. Já existe. Então, assim, às vezes ele vai ficar torto porque o útero, ele tá torto, né? Ele vai tá com alguma restrição, né, de um lado só, e aí ele vai... Né? Às vezes é encurtado. É comum a gente ter um lado mais encurtado que o outro, um lado mais com dificuldade de alongamento que o outro. Por isso a importância dos exercícios, a importância de uma compensação. Tudo que se faz para um lado, a gente tem que repetir para o outro lado. Por quê? Porque a gente tem que fazer com que isso entre em equilíbrio, entre em um alinhamento. Porque daí vai proporcionar ao útero um melhor formato, um melhor shape, né? Um ajuste melhor adequado para esse bebê. Né? Então, assim, sentar... Até porque a própria dominância já faz a gente ficar assimétrico, né? Sim. A gente vai subir uma escada, quem é destro geralmente vai só com o pé direito, né? Sempre vai ter esse início de movimento sempre do lado dominante, e o outro vai ficando, vai ficando, vai ficando. E aí vem esse cuidado. Até se a gente for parar para pensar, a caminhada entra dentro disso, é um exercício simétrico, né? Exato. Você falou da bola, na físio, a gente sempre orienta. O ideal seria a gente sentar na bola, independente de estar gestante ou não. Claro que aí existem outros motivos maiores, mas a ideia é, se você sentar numa superfície estável, você pode sentar da forma que você quiser, né? Você falou de sentar em cima do isquio, né? Que é aquele ossinho que realmente a gente sente embaixo ali do bumbum, que seria o ideal, mas quanto tempo a gente fica sentado assim numa superfície estável, né? E a bola, se a gente for sentar na bola, se você sentar fora dessa estrutura, ela te joga para algum lado. Exatamente. Então, automaticamente você vai se posicionar de forma correta, porque senão você vai cair dela. Então, é uma forma simples e intuitiva de você ficar alinhado, né? E é legal porque, tipo assim, quando você sentou na bola, você vai ter que ficar com a coluna mais, né, que é o que você disse, você vai ficar com a coluna reta, você vai ter que usar a abertura pélvica, porque senão você vai cair, então você já está trabalhando toda a parte de coxa, ligamento de inguinal, você vai liberar o sacro, então assim, nossa, a bola é uma coisa que a gestante
tinha que ser recomendado, médico, era um remédio, né? Porque facilita muito. É legal porque não usa só na gestação, né? Ela vai usar na gestação, ela vai usar no dia do parto, tanto em casa quanto no hospital, e vai usar também com o bebê depois, né? Porque ela pode usar para ninar o bebê, Super. né, para ficar fazendo aconchego no bebê na hora de mamar, na hora de dormir, e até mesmo depois o bebê ele vai se desenvolvendo e você pode usar a bola como um instrumento lúdico, né? E até mesmo para fazer massagem. Você pode usar a bola como, né? Você pode pôr o bebê tanto de bruço quanto de costas. Então é um objeto que se usa por bastante tempo. Só tem que cuidar que se tem mais crianças, ele também é perigoso, né? Porque a bola pode gerar É. acidentes. Mas assim, né? Mas é muito útil uma bola para uma gestante. Ali estava alguém perguntando sobre caminhada. A caminhada é um exercício Uhum. feito diário, 30, 40 minutos por dia e num ritmo confortável para gestante. Eu sempre falo assim, caminhada em gestante não é ritmo de passear no shopping, caminhar vendo vitrine, não, é um ritmo mais aceleradinho, né? Então, assim, é como se você fosse fazer um exercício físico. Você vai pôr um tênis e vai ir num ritmo lá 5, 6, como se fosse numa velocidade de esteira, né? Então, assim, mas não, e pode ser todos os dias, tá? Não precisa alternar. Alguns outros exercícios que podem ser com menor, tipo assim, semanalmente, 2 a 3 vezes por semana. Mas as caminhadas, elas podem ser diárias se a mulher tiver a possibilidade, né? Se não, pelo menos de 2 a 3 vezes por semana é o ideal. Não visto E uma aí tem todos os outros benefícios também, né? Uma melhora cardiovascular, circulatória. Então, e é uma coisa tão simples, né? Que a gente. E aí toda a questão de você caminhar ao ar livre, né? Você tá lá vendo outra coisa, você espairece, tira um pouco do foco lá no final. Às vezes a gente sabe que pega um pouco essa questão da ansiedade também, né? Exato. E é super simples de fazer. Outros exercícios que são bem indicados para gestantes seriam atividades aquáticas, né? Atividades na água, porque você reduz o impacto. O bebê, ele sente a sensação da água, então ele parece que ele também consegue uma melhor mobilidade, né, nesse ambiente, porque o corpo da mulher fica mais leve. É, atividades como yoga, pilates, que a gente já falou, né, todos eles vêm proporcionar exatamente o quê? Melhor flexibilidade, melhorando o tônus muscular, ajudando no equilíbrio, ajudando no alongamento igual, né, para Simétrico. métrico. Então tem várias coisas assim que podem ser realizadas. Outra coisa que ela cita também que ajuda bastante são profissionais que trabalham com a quiropraxia e com a osteopatia, porque eles também trabalham com essa simetria do corpo, né? Eles conseguem manualmente detectar encurtamento, onde está mais tenso, mais preso. Então, é bem interessante esse tipo de... Se a gestante tem condições de fazer algumas sessões com esses profissionais, especialmente gestantes que já tiveram cesárea. Por quê? Porque com a cesárea, existe toda uma tensão já no útero, né? Existe uma cicatriz que o útero ele tem aderência, a gente não sabe internamente o que aconteceu onde houve essa cicatriz, onde houve esse corte. Então, pela manipulação, né, na quiropraxia ou na osteopatia, às vezes eles conseguem liberar essa face, eles conseguem liberar melhor os ligamentos, a própria musculatura, e isso também vai contribuir para esse parto, para o dia do parto, né? Então é bem interessante. Liberando as compensações, né? Exatamente. Porque muitas vezes, quando a mulher não está gestando, ela já tem algumas limitações, só que elas só aparecem quando acontece a gestação e o aumento gradual do abdômen, do peso abdominal, da mudança do centro de gravidade, porque a gente percebe que a gestante ela começa a ter esse centro de gravidade do nosso corpo, ele é ali na altura do umbigo, mais ou menos, né? Uhum. Conforme ela vai aumentando o peso abdominal, ela vai projetando esse centro de gravidade mais para frente. Então, a lombar sofre um pouquinho. E aí pode ser que essas restrições que já tinha antes, mas como não tinha sintoma, se acentuem, né? E aí vem a questão de liberar essas retrações, essas limitações. Eu acredito que
de repente, né, mais prévio ali ao parto, quem tiver possibilidade de fazer, né, nas semanas que antecedem aí, seria muito interessante nesse sentido também para facilitar realmente a liberação para o parto mesmo, né? Isso. E assim, puxando a sardinha para minha brasa, né? Como eu gosto muito do yoga e eu trabalho com yoga, então assim, para mim é uma das técnicas mais completas para a gente se trabalhar na gestação. Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar desde um aquietamento, então a mulher, ela primeiro ela se centra, ela coloca ela no aqui e agora, na presença, aí ela vai aquietar a mente, vai aquietar o corpo, vai aquietar o coração, e aí a gente vai trabalhar respiratório, o respiratório vai mudar a frequência dessa mulher, ela vai começar a entender melhor, vai ter mais consciência corporal, ela vai começar a perceber o que o corpo dela sente, o que o corpo dela pede. Daí a gente vai trabalhar as posturas que vão ajudar exatamente em toda essa parte, né? De flexibilidade, abertura pélvica, força, melhorar tônus ou liberar, né? Porque o que acontece? A gente não pode nem ter muito apertado e nem ter muito frouxo, a gente não pode ter torcido, a gente tem que estar alinhado, relaxado de uma forma equilibrada, né? Então, assim, a gente trabalha todas essas posturas direcionadas às gestantes, junto, né? Na aula, algumas vezes a gente trabalha a própria parte do spinning baby, a gente ensina elas a fazer as atividades em casa, porque o spinning baby ele deveria ser feito não só no parto, ele deveria ser começado pelo menos no início do terceiro trimestre. Algumas técnicas podem ser feitas desde o início, né? Não tem limite. E isso associando, né? Então, um dia ela faz uma coisa, outro dia ela faz outra, que é a importância de se manter ativa, né? E daí depois a gente termina sempre com uma visualização que pode ser relacionada à gestação, que pode ser relacionada ao parto, e ela vai percebendo a cada prática ou a cada em casa, ela pode fazer coisas que ela aprende na aula em casa, porque assim, por exemplo, os exercícios respiratórios ajudam muito na questão da ansiedade, nas últimas semanas do parto, lá no dia do parto, e aí o próprio companheiro pode ser agregado nessas atividades, né? Porque, por exemplo, o Spinning Baby, o básico do Spinning Baby, ele é feito de duas pessoas. Então ela vai precisar do companheiro dela para estar realizando. A gente tem a primeira, né? A gente tem as três Marias ou as três irmãs, cada um às vezes nomeia de uma forma diferente, mas são três, é uma sequência, né, de exercícios que elas deveriam ser usadas pelo menos de 2 a 3 vezes antes do parto e mais perto do parto poderia ser utilizado todos os dias e durante o parto quantas vezes forem necessárias, que é uma sequência onde a gente vai utilizar o quê? Movimentos para a gente liberar, para melhorar a mobilidade uterina. Então a gente trabalha com movimentos sutis, a gente usa rebozo e depois a mulher praticamente ela fica parada, ela não faz nada, ela só fica. Quem faz, na verdade, mais é a pessoa que está Quem fazendo está aquele ajudando. movimento, né? Porque a gestante é um momento, ela relaxa, né? O primeiro seria a gente usa o rebozo é um tecido, para quem não conhece, é um tecido mexicano, geralmente, né? De um algodão mais grosso, que não cede muito, para a gente fazer um movimento mais ou menos com a mãozinha assim, ó, lentamente, e a gente envolve a barriga da gestante e a gente puxa sutilmente. Porque o objetivo do Spinning Baby não é movimentar o bebê, né? A gente não quer mudar a posição do bebê a princípio, né? A gente quer o quê? Relaxar a musculatura uterina, a fáscia dos músculos, a gente quer relaxar os ligamentos. E para isso é uma coisa bem sutil. E esses exercícios têm que ser realizados de 5 a 20 minutos, cada técnica, né? Então, eu começaria por esse, que você envolve todo esse tecido na barriga da gestante, geralmente na altura do umbigo, até o baixo ventre. Você dá uma leve tracionada, puxando esse tecido para cima e faz um movimento que eu falo que é do trem, né? Da locomotiva, né? O movimento para trás. E você faz isso devagarzinho e bem leve, porque a gente não quer movimentar o bebê. E aí você faz isso 5 a 10 minutos, dependendo do tempo que a gestante tiver, né? Mas pelo menos 5 minutos.
Em parto, a gente Com a gestante em quatro com a apoios, né? gestante Para em que as quatro pessoas apoios. entendam. Isso, com a gestante em quatro apoios. Então, ela pode se apoiar tanto na cama, com travesseiros, ou ela pode usar a bola para se apoiar, né? Ficar de quatro apoios, ou no sofá. Ela fica com os joelhos no chão, numa almofada, proteger os joelhos, porque vai ficar durante um tempinho. E a pessoa que vai fazer, ela fica atrás, entre as pernas, né? Na altura ali do quadril, do bumbum. E aí vai puxar esse tecido, esse rebozo. Em casa, se não tem rebozo, a gente sempre orienta a usar um Lençol, casaco, né? um lençol, um cachecol, daqueles que não cede muito, e é tranquilo, né? Um tecido mais fininho, não tão grosso, mas que não ceda para que ela possa fazer ela sente. E a gestante geralmente relata que é muito prazeroso, que é muito confortável ficar. É como se fosse uma massagem, uma leve pressãozinha ali na parte da musculatura, né? Tem um outro movimento que a Gayle também ensina, que você apenas encosta assim, bem de leve na barriga da mãe, é como se exatamente para quê? Para relaxar a face. A pressão que você usa na mão é como se você estivesse segurando uma moeda de 10 centavos. É bem delicadinho, só que só o contato, o ato de você encostar e fazer uma leve pressão já relaxa a parte onde a gente está tocando. E geralmente é aqui embaixo, um pouquinho embaixo do umbigo. Então, assim, e tem muitas coisas ligadas, se a gente for ver a fundo, né? Por exemplo, esse toque, né? Quem trabalha com reiki sabe. Então, é muito mais profundo essas técnicas que a Gayle fala, se a gente for analisar, do que o que a gente entende. Vai além da Vai além, fisiologia e da anatomia. exatamente. Então, esses... E fáscia, para quem assim, para quem não entende o que é, né? Vamos tentar colocar aqui. A gente compra um pedaço de bife, por exemplo, e tem aquela películazinha branca em cima que a gente fala assim, isso aqui se eu não tirar a carne vai ficar dura, né? Aquela fáscia é tipo uma película mesmo, que ela reveste o músculo e ela dá sustentação. Só que ela não pode ser elástica, se a função dela é dar sustentação. Mas a gente tem técnicas para conseguir trabalhar a mobilidade dela sobre esse músculo. E ela geralmente, por ser superficial, vem essa questão de trabalhar com ela de forma muito sutil, né? Ela não está dentro do músculo, ela está por cima. Então a gente consegue trabalhar com movimentos muito suaves e trabalhar que ela fique mais móvel em cima desse músculo para conseguir realmente liberar, né, alguma restrição que aconteça nessa região. E é tão legal porque, tipo, a fáscia, ela inicia-se ali na base da língua e ela envolve todo o nosso corpo. É como se fosse um véu que envolve toda a nossa musculatura. Então, se a gente está tensionada aqui em cima nos ombros, vai refletir lá no útero. Se a gente está tensionada o rosto, os ombros, o peito, se a gente está fechada, se a gente não está aberta, a gente precisa abrir o peito, a gente precisa liberar todo o pulmão, porque tudo está interligado. Não é separado por partes, né? É tudo junto. Então, se uma coisa está tensionada, o útero vai estar tensionado, né? Se eu estou tensionada aqui em cima, boca, tô tensa, língua, né? Mandíbula, o útero, a pelve está tensionada. Então, a gente precisa trabalhar tudo, né? Não é a parte, só a pelve, só a barriga, né? Só o útero. Tem que ser o conjunto, né? Então, por isso que uma coisa está interligada com a outra, né? A gente precisa trabalhar a respiração. Porque se a mulher não saber respirar, ela não vai se relaxar. Se ela não relaxa, a face está tensa, o útero está tenso, tudo fica tenso. Então, é uma Sim. coisa ligada à outra, né? E, por Ô, exemplo... Thaís, uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho, porque para a gente que está dentro desse meio, a gente tem uma visão um pouco mais clara do que é isso. Mas aquilo que eu falei antes, de o bebê estar encaixado ou não estar encaixado, para muitas pessoas não fica claro essa questão de que o bebê, por exemplo, ele não está encaixado corretamente. Tem como explicar isso em termos mais simples, para que todo mundo entenda por que é que esses exercícios liberam, como que esse bebê fica lá dentro? Então, o bebê, ele não precisa estar encaixado antes do trabalho de parto. Grande parte dos bebês vai se encaixar no dia, no trabalho de parto. Por isso a importância de a gente saber respeitar o tempo, de a gente não ter relógio, de a gente não ter pressa,
né? Da gente acreditar que a mulher sabe parir, de que o bebê sabe nascer, de a gente acreditar na força feminina do nascimento. Tudo isso que a gente está falando tem a ver por quê? Porque, sim, se a mulher está tensa, esse bebê, esse útero tensionado, ele não facilita o movimento, porque quem vai se movimentar durante o trabalho de parto é o bebê. O bebê que vai rodar, é o bebê que vai achar. Eu sempre falo que o encaixe é como se fosse, eu não, né? Na verdade, nos livros e da própria Gale, né? É um quebra-cabeça. O encaixe do bebê é um quebra-cabeça na pelvis da mãe. Esse encaixe ele tem que ser certinho. O quebra-cabeça, se você pegar, você não consegue encaixar a peça no lugar errado. Não dá certo. O bebê é a mesma coisa. Então, para esse encaixe ser perfeito, a mulher ela precisa estar relaxada, ela precisa fazer, não é nem permitir, mas assim, tá, tá mentalmente pronta para fazer os exercícios que forem solicitados para ela participar do parto. Tem vezes que ela não precisa fazer nada, que as coisas vão acontecer, tipo, igual o vento. Você sopra, o bebê Luí, se encaixa e foi. Às vezes, esse bebê não está se encaixando por N razões. Algumas são fisiológicas e físicas, como a gente já citou. Um alongamento, o psoas, por exemplo. O psoas é um ligamento que parte lá das costas, lá, né? Você sabe melhor do que eu de onde ele parte, porque eu não tenho certeza, mas ele cruza, ele cruza na é, pelvis, né? Então, esse ligamento psoas, se de um lado ele tiver mais encurtado que o outro, ele vai refletir nessa descida do bebê. Ele vai refletir no jeito que o bebê gira. Porque o certo para o bebê nascer, ele precisa estar muito fletido, que seriam os ombrinhos bem fechadinhos, a cabecinha, o queixo encostado no peito, ele bem encolhidinho, né? Perninha cruzada, bracinho cruzado. Às vezes, esses ligamentos não estando alinhados ou estando desequilibrados, não tendo uma boa mobilidade, como eu disse, ele pode estar muito solto, muito tenso, pode estar torcido, e isso vai dificultar o encaixe da pecinha. Porque aí o bebê, dependendo como esse útero está, o bebê não vai ficar assim. Ele vai ficar assim, ou ele vai ficar assim. O queixinho dele não vai estar encostado no peito, às vezes vai estar mais altinho. A cabecinha dele que tinha que ficar retinha, às vezes está tortinha. E isso vai dificultar o encaixe da pecinha do quebra-cabeça, porque é a cabeça do bebê que tem que se encaixar na pelvis da mãe. Então, o bebê ele vai fazendo pequenos movimentos, por isso que o bebê se movimenta bastante no dia em trabalho de parto, porque é ele que se empurra, ele ajuda nesses movimentos, ele fica trabalhando, né? E às vezes esses ligamentos, essas tensões, a musculatura do útero não estando solta o suficiente ou com espaço suficiente, limita a movimentação do bebê, assim como o líquido amniótico, né? Por exemplo, quando a bolsa rompe antes do parto, a gente tem um pouco mais, o bebê, não a gente, né? O bebê tem um pouco mais de dificuldade, porque querendo ou não, se a gente tem uma bolsa cheia de água e um objeto dentro, se tem bastante líquido, esse objeto dentro, ele se movimenta, a gente consegue ir trabalhando ele. Se essa bolsa rompeu, uma parte do líquido geralmente sai, e aí dificulta esse bebê nessa movimentação. Então, é um conjunto, novamente, né? Uma coisa está ligada à outra. Então, por isso que às vezes durante o trabalho de parto são feitas várias manobras. N número de manobras a gente tem para durante o parto serem feitas. Só que tudo isso vai depender de como a gente consegue entender a posição do bebê na pelvis. Por isso que, voltando ao que eu tinha falado lá na frente, não é só a dilatação. Hoje, poucos profissionais, eles conseguem fazer a leitura de como o bebê está posicionado dentro da pelvis materna. A grande maioria dos profissionais da saúde, eles só conseguem tocar a mulher e sentir, tá dilatado, o colo tá fino ou não tá. Eles não entendem que o toque tem que ser um pouco mais relacionado à posição da cabeça do bebê. Então a gente teria, eu falo, por isso que eu falei do GPS, é como se o nosso dedo ele tiver, né, ele tentasse
mapear a cabeça do bebê, saber onde estão as fontanelas, que a fontanela é aquela moleirinha que o bebê nasce, aquela parte molinha, saber onde estão a sagital, é como se fosse a união dos ossos, né? A gente sente essa união dos ossos, eu estou falando uma linguagem bem popular para todo mundo entender. Então, para a gente tentar entender se esse bebê está bem posicionado na pelvis, porque às vezes a mulher vai ter dilatação, e se o bebê não estiver bem posicionado, ele não vai nascer. E não interessa se é um bebê pequeno ou se é um bebê grande, né? Porque vai depender muito da posição da cabeça desse bebê, que é ela que vai rodar, vai se posicionar na pelvis, porque a pelvis é fixa. Por mais que há uma leve movimentação dessa parte óssea da materna, né? A pubis ela se afasta um pouquinho, a parte do cóccix se movimenta quase 1 centímetro, né? O ossinho ele é móvel, mas assim no parto ele movimenta 1 centímetro. Então, para abrir a passagem para o bebê, é o bebê que faz a rotação dentro da pelvis da mãe. E aí, tudo isso vai depender exatamente de como a mulher consegue se movimentar. Por isso que no parto, às vezes, a gente chacoalha, a gente rebola, porque todos esses movimentos, eles contribuem para o posicionamento do bebê, para essa descida do bebê. Eu, às vezes, faço uma comparação com aquela calça jeans que a gente comprou e não serve mais, e que quando a gente fala, eu vou usar, hoje é o dia que eu usar essa calça. E a gente deita na cama e rebola, e puxa, e dá pulinho, e entra. O bebê é mais ou menos isso. Às vezes a gente tem que dar uma chacoalhadinha, puxa de um lado, né? Aperta do outro. E quem já participou de partos, onde a gente foram utilizadas algumas manobras, a gente sabe que às vezes, tipo, é até meio assustador, porque a gente bota a mulher de ponta cabeça, a gente chacoalha o bumbum, a gente faz força para um lado, Dá tranco. né? Dá tranco, exatamente. E aí é uma combinação, né? Não é só o spinning baby, né? Então o spinning baby ele tem umas técnicas mais sutis, mas daí também existem técnicas onde a gente utiliza rebozo, a Naulive Naver, que é outra parteira muito estudiosa, que acompanhou muitos partos, também ensina muitas técnicas para ajudar na evolução do parto. Então, são muitas coisas associadas, né? A gente tem uma gama de ferramentas, digamos assim, que a gente pode utilizar para ajudar nesse encaixe, para ajudar nessa descida, né? Eu ainda acredito muito na parte emocional, né? Que, conforme a doutora Eleanor Luzes fala, né? Quanto mais a mulher ela trabalhou o roteiro de nascimento dela e mais limpo está o roteiro de nascimento dessa mulher, mais fácil vai ser o trabalho de parto dessa mulher. Então, assim, eu percebo isso na prática, né? Eu vejo que às vezes tem mulheres que nem sabem como nasceram. E aí isso às vezes é bem intenso e tenso no parto, né? A gente vê às vezes o vulcão entrar em erupção, né? Essa questão que você falou da dilatação, é esse o pulo do gato. Eu acho que foi o principal motivo pelo qual a gente quis trazer esse assunto hoje. Porque a gente vê profissionais ainda, né, que você falou que tem realmente uma dificuldade nessa leitura da posição do bebê, e principalmente as mulheres, as famílias em si, ficando focados muito no processo de dilatação, quando a gente sabe que a dilatação ela é o resultado desse complexo de posicionamento entre a mãe e o bebê. Então, se esse bebê está bem posicionado, se ele consegue ter espaço para girar e descer, e a pelve não está restrita a ponto de não segurar, não ter nenhum tipo de desalinhamento que favoreça esse bebê vir, a dilatação ela vai acontecer naturalmente. Então, ela é um processo ela é o resultado desse binômio, né? E não o contrário. Então, a gente que vê isso acontecer, a gente fica muito assim, ai meu Deus, não é a dilatação, não é isso, né? Porque às vezes a mulher fica muito tensa. Ela fica, meu Deus, mas eu tô com a mesma dilatação há muito tempo, né? Então, assim, é isso que a gente não precisa. A gente precisa começar a
focar mais com a mulher é de como esse bebê tá na pelvis, é de às vezes fazer o exame clínico, de fazer uma palpação da barriga da mulher, ver onde está o dorso, ver onde está o foco do coração, ver onde que os pezinhos se movimentam mais, né? Como que tá acontecendo a rotação do bebê na barriga, né? Porque alguns profissionais eles realmente não estão atentos a isso, né? Ou esse não seria o foco deles. E às vezes e é exatamente isso, né? O mito da parada de evolução, né? Ah, eu não dilatei, né? Mas o não dilatar é muito mais, não é complexo, mas assim, provavelmente é porque ou precisava de mais tempo para esse parto evoluir, ou porque esse bebê estava mal posicionado e não foi feito nada para ajudá-lo. Às vezes não precisa ser feito nada, né? Isso também tem que ser bem claro, Sim. né? Às vezes o bebê ele vai se ajeitar, geralmente ele se ajeita sozinho. O que a gente precisa trabalhar é paciência, porque o parto, antigamente, o que acontecia, né? Percebi eu lá na história do parto que os partos rápidos, eles tinham menos danos para a mãe e para o bebê. Aí a medicina, com a evolução da tecnologia dela, começou assim, então se os partos rápidos são melhores, a gente vai fazer com que todos os partos sejam rápidos. Vamos botar ocitocina, vamos fazer manobra de Christeler, vamos pôr fórceps e vamos fazer nascer rápido. Só que aí veio as intervenções que atrapalham o bebê a fazer ter o tempo necessário dele, porque geralmente o bebê ele vai no tempo dele, ele vai fazer a rotação que precisa. Né? Só que daí a gente entra na questão da mulher não estar preparada para esperar, para ter paciência, para lidar com as contrações. E aí a gente entra num ciclo de intervenções, porque se essa mulher não está preparada para esperar, se o sistema não está preparado para esperar, aí a gente vai falar, não dilatou. Ó, deu 3 horas, 4 horas e não dilatou. Você já está aqui há 6 horas sem evolução. A Ana Olivia Naver costuma dizer que se houve 0,01 milímetro de mudança no trabalho de parto, seja no motor, seja motor seriam as contrações, né, no ritmo das contrações, ou seja no posicionamento do bebê, seja um pouco que o colo modificou a consistência, se afinou, se amoleceu, se de posterior veio para anterior, isso significa evolução. O bebê está bem, a gente não deveria intervir. A gente deveria manter uma postura de observação para manter a segurança. Né? Mas aí, claro, tem vezes que o parto ele já está lá, sei lá, por 20 e tantas horas, quase 30 horas, e essa mulher está começando a demonstrar que ela está cansada. Às vezes o bebê não está, às vezes o bebê está super bem, né? Só que aí essa Na maioria das mulher. vezes. Exatamente. Daí essa mulher começa a apresentar que ela está cansada. Aí talvez é o momento da gente começar a agir, né? Ou às vezes até um pouco antes, fazendo as manobras. Às vezes só de fazer as manobras do Spinning Baby, né? A sequência das 3 manobras, já vai ajudar a dar uma guinada diferente na evolução do parto. Mas aí que tá. Qual é o sentido do parto humanizado? É a individualização. Para cada mulher é um tipo de conduta, é um contexto, né? Então a gente tem que priorizar essa individualização usando toda a parte da medicina que já evoluiu muito no parto, quanto, por exemplo, essas técnicas de parteria, da Gale, da Naoli, que são pessoas que trabalham com fisiologia, anatomia e sabem nos mostrar a dinâmica e toda essa parte de movimentação pélvica. Né? Usando essas técnicas, a gente às vezes consegue reverter um quadro que talvez iria numa cesárea, numa situação tradicional, para a mulher conseguir seu parto normal. Sim. Com a ajudinha dessas técnicas, né? Dessa nova abordagem. E tem situações, né? Tem condições dentro do trabalho de parto. Por exemplo, em 2018, né? Teve o Cia Parto, a gente foi assistir a gente assistiu uma palestra dela. E, assim, aquilo foi derrubar várias verdades absolutas, né? Por exemplo, a questão de deixar a mulher parir com as pernas abertas, né? Ela mostrou naquele movimento simples, todo mundo fez, né? Na hora,
de que quando você faz a abertura das pernas, o movimento do quadril aqui embaixo é de fechar. E aí você fica tipo assim, gente, há décadas as mulheres têm ficado nessa posição que, de fato, ela não é favorável, quando na verdade a gente deveria fazer o movimento contrário, que era de fechar os joelhos para que a pelve abra. Então, assim, são coisas muito simples, mas que se a gente não tem esse conhecimento, a gente acaba por ter, de repente, intervenções maiores, talvez até, né, que tragam algum tipo de trauma, alguma situação mais ruim para a mulher, e aí a gente se depara com essas manobras simples e fala, é fantástico, né? A gente que trabalha com isso é fã, porque são coisas que realmente funcionam, que acabam tratando a causa dessa evolução mais lenta ou da não evolução, e são minimamente invasivas, né? Se a gente for parar para pensar em termos de intervenções medicamentosas, é muito mais invasivo isso, né? Então, por que não a gente poder possibilitar para essa mulher outras ferramentas e, claro, que nem todas vão topar, como você falou, né? Às vezes tem ali uma situação onde o parto já está demorando demais na visão da mulher, ela está muito cansada e que realmente as manobras vão se tornar um pouco custosas, fisicamente e emocionalmente para a mulher, né? Mas eu acredito que sim, a gente precisa disponibilizar. Eu acho que a parte da humanização entra dentro disso. Existe uma opção, você quer, né? Exato. E a partir disso a gente colocar isso para a mulher e ela poder optar nisso ou não. Exatamente. Né? É legal porque, assim, a grande parte das manobras, elas vão resultar no nascimento desejado, que seria de parto normal, né? Existe, eu não me lembro exatamente dos números das porcentagens, mas, assim, se não me engano, é de 10 a, no máximo 15% que após as manobras, né, talvez ainda necessite de uma cesárea, porque senão é possível resolver a grande parte, né, desses mal posicionamentos, digamos assim, por meio das manobras. Né? Então, assim, o que a gente tem que fazer é fazer com que esses profissionais que trabalham na assistência comecem a ter contato com essas técnicas, né, aprendam isso, tirar essa questão da dilatação como sendo o principal, e sim aprender a entender qual é o posicionamento do bebê na pelvis. Porque é isso que vai fazer com que a gente consiga entender como que ele vai estar rodando e descendo na pelvis, né? Então, é isso mesmo. No Spinning Baby ela também trabalha a questão de gravidade, de balanceamento e de movimento, que é tudo isso que a gente já falou. Então, é esse conjunto, né, do balanço, do equilíbrio, dos movimentos que vão facilitar esse encaixe do bebê. Tá? É isso aí. Tá Nosso tempo está acabando. Uma recomendação geral para que as mulheres pudessem seguir relacionada a esses exercícios aí, Thaís. Desde quando descobrir que está grávida, se está tudo bem com mãe e com bebê, se manter ativa. Procurar uma atividade física, procurar alguém que oriente essas atividades físicas e trabalhar o conjunto, né? Não só alguma coisa específica, mas se manter ativa. Eu acho que essa seria a minha dica principal. Maravilha. Eu agradeço. Thaís, muito obrigada. Mais uma vez, um beijo a todos que participaram. A Karine acho que vai deixar salvo aí e compartilhar aí por um tempo. Vou. E tendo dúvidas, se quiserem, pode mandar no direct também, que a gente vai dando um suporte aí nesse sentido. Thaís, brigadão por tudo, foi muito bom. Obrigada a você, um beijo a todos. Outro. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite.